Você come pouco e não emagrece? Saiba que eu acredito em você. Eu sou a Jaqueline, estudante de nutrição, e vou listar aqui para vocês alguns fatores que podem estar envolvidos na dificuldade de perda de peso, porque não é necessário apenas um déficit calórico, mas é necessário a gente não estar inserido em um ambiente obesogênico. A primeira é a densidade nutricional dos alimentos que você está comendo. Geralmente, quanto mais nutrientes um alimento tem, menos calorias ele tem também. E às vezes você está comendo um volume que você não julga ser grande, mas em número de calorias é bem alto. Por exemplo, uma maçã e uma rosquinha. Elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Só que uma maçã, ela tem 80 calorias em média. E uma rosquinha, ela tem 200, 300 calorias, dependendo do que você coloca nessa rosquinha. Então, às vezes, realmente você tá comendo pouco, mas aquele pouco que você tá comendo é muito calórico. Geralmente, os alimentos industrializados são pequenos, com uma grande quantidade de calorias. O outro ponto é o estresse. O nosso cérebro, ele ainda é muito primitivo, ele não desenvolveu muito ao longo dos anos o nosso mecanismo de estresse. Então a gente ainda tem aquele mecanismo que desencadeia uma liberação de cortisol quando a gente se estressa. Então ele não sabe se você brigou com seu chefe ou se você está correndo de um leão. Ele tem esse mecanismo de fuga. E o cortisol, junto com a insulina, ele acumula gordura visceral, que é a gordura nos órgãos, né? Que também aumenta a gordura abdominal. Então, se você faz esse combo aí do cortisol, do estresse, com a insulina alta, que acontece quando a gente come muitas quantidades de açúcar ou carboidratos refinados, né? A insulina aumenta para conseguir metabolizar esse açúcar, é o combo perfeito para você acumular gordura abdominal. E aí a gente entra num ponto muito importante no ganho de gordura, que é a inflamação. Essa insulina alta, esse cortisol alto vai causar uma inflamação no seu corpo que vai fazer você acumular mais gordura. E esse tecido torna-se disfuncional. O nosso tecido adiposo, ele tem funções endócrinas, mas quando ele está inflamado, ele perde essa função. E o estresse e a inflamação é um ciclo vicioso. Você está estressado, o seu corpo torna-se inflamado, a sua gordura aumenta, o seu cortisol aumenta, isso causa mais inflamação e é um ciclo vicioso. Outro ponto é, dormir pouco engorda. O melhor jeito de a gente controlar o estresse é dormindo. E a gente acabou de falar como o estresse pode acumular gordura, principalmente abdominal, né? Mas também tem 3 hormônios envolvidos aí. Tem a insulina, a grelina e a leptina. A insulina a gente já sabe, a gente já falou, né, que é um hormônio que em excesso ele é inflamatório e ele causa acúmulo de gordura no corpo. A grelina, ela é o hormônio da fome, então quando você dorme pouco, esse hormônio aumenta muito, então você vai sentir mais fome ao longo do dia. E em contrapartida, a leptina, que é o hormônio da saciedade, vai baixar. Então você vai sentir mais fome, você vai sentir menos saciedade, você vai estar mais inflamado por conta da insulina, e a insulina alta também vai fazer você sentir vontade de comer carboidratos refinados, açúcares, farináceos em geral. O outro ponto são os disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos são substâncias que a gente absorve por meio da alimentação, por meio de alguma coisa que a gente usa na pele e que faz os nossos hormônios não trabalharem do jeito que deviam trabalhar. Porque essas substâncias, elas agem no nosso corpo como se fossem hormônio e bloqueia a função dos nossos próprios hormônios, causando alteração nos nossos níveis hormonais. Essas substâncias, a gente chamamos elas também de xenobióticos, que são estranhas ao corpo. Elas estão presentes em cosméticos, plásticos, aditivos alimentares de produtos industrializados. Ela causa algumas outras doenças também, como câncer, Parkinson, Alzheimer, doenças autoimunes. E na obesidade, ela também interfere no ganho de peso por causa da inflamação e por desregular o mecanismo de homeostase do corpo, que é o equilíbrio do nosso metabolismo. Tanto que a gente pode perceber que no Brasil, os lugares que são mais industrializados têm mais obesidade. Onde as pessoas têm mais acesso a produtos industrializados, a cosméticos, eles têm um nível de obesidade maior. O último tópico que eu quero listar pra vocês é sobre você não tem muito músculo. Você pode não estar emagrecendo por não ter muito músculo. A melhor forma de acelerar o metabolismo é ganhando massa muscular. A massa muscular é um tecido que consome muita energia no nosso corpo. Então, quanto mais massa muscular você tem, maior o seu gasto energético. E o que acontece? Acontece que as pessoas, quando querem emagrecer, fazem muito aeróbico e esquecem da musculação ou qualquer exercício de força. Então, quando você for treinar, não foque só no aeróbico.
foque em treinar seus músculos também. Gente, claro, existem muitos outros fatores que podem estar influenciando nessa dificuldade de perder peso de vocês. Mas eu listei aqui alguns fatores que vocês podem estar ajustando no dia a dia para ajudar nesse processo de emagrecimento. Falei emagrecimento? Muito obrigada por assistir, eu espero que eu tenha te ajudado em algo. E comenta aqui embaixo se você acha que está cometendo algum desses erros. Tchau!